Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esta noite, estarmos juntos e podermos, meu Deus, em Teu nome, crescermos espiritualmente. Pedimos que o Senhor, meu Deus, perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê a graça, meu Deus, de ter o nosso entendimento iluminado por Ti. Tu sabes que nós precisamos do Senhor. Tu sabes que a Tua palavra, ela é perfeita e perfeitamente capaz de nos tornar homens e mulheres habilitados para toda boa obra. E nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento disso. Senhor, livra-nos do mal. Dá-nos um coração quebrantado, um espírito compungido, contrito. Neste momento, meu Deus, nos unimos como igreja, separados fisicamente, mas unidos espiritualmente. E que em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, esteja nos ensinando a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Vamos lá. Bom, gente, hoje à noite eu quero compartilhar com vocês sobre a Páscoa, certo? Nós estamos tão envolvidos com essa situação toda a respeito do Covid-19 que às vezes nós estamos esquecendo de outros princípios. E amanhã, a sexta-feira, que é chamada a Semana Santa, nós sabemos que na verdade todos os dias são santos, mas eu queria aproveitar esse momento para compartilhar com vocês algumas verdades bíblicas sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Então, eu vou abrir um slide para vocês e nós vamos acompanhando esses slides e vamos conversando juntos sobre eles. Amém? Então, eu vou estar falando para vocês essa noite sobre Jesus como substituto. Né? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque ele se dispôs a pagar aquele preço todo. Às vezes nós falamos de Páscoa, nós celebramos a Páscoa e nem sempre nós paramos para estudar, né, o que significa isso, a amplitude disto, tanto para a nossa vida, quanto para a vida dos nossos irmãos que já passaram, que creram nessas verdades, quanto aqueles que virão a crer. Então, eu escolhi o tema O Substituto. Por quê? Porque a morte de Jesus é uma morte substitutiva. O que significa isso? É que quando Jesus foi à cruz, ele foi nos substituindo. Por quê? A Bíblia nos diz o seguinte, que a alma que pecar, essa morrerá. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram. E também nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se todos nós somos pecadores, porque recebemos isto de Adão, certo? E o salário do pecado é a morte, todos nós já nascemos condenados espiritualmente. Já nascemos destinados a morrer. Alguém pode perguntar assim, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. É só você continuar a sua vida sem receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque nós somos condenados por causa dos pecados, né? Ou melhor, até do pecado que nós herdamos, e não por outras questões. Então, nós recebemos essa herança espiritual e ela já nos destina à condenação eterna. Mas a Bíblia também diz, certo? Que o nosso Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Então, Jesus, ele se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário e pagou a dívida. Aquele que não teve pecado, aquele que não pecou nunca, se fez pecado por mim e por você. E aí, o pecado da humanidade foi imputado a Jesus, foi colocado sobre Jesus. E ali Jesus morre, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos meus pecados e por causa dos pecados de vocês.
Então a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Eu vou trabalhar um pouco mais isso enquanto nós estamos estudando essa noite, tá certo? Olha só, o substituto. Registro sobre o substituto a respeito da última semana de Jesus. Gente, eu fiquei impressionado com esse levantamento que eu fiz hoje. Quando a gente lê os evangelhos, nem sempre a gente para perceber os detalhes. E eu hoje fui contar quantos capítulos de cada evangelho é dedicado ou são dedicados a falar da última semana de Jesus. Mateus, ele dedica 25% dos capítulos do livro que ele escreveu só para falar da última semana de Jesus. Então, de Mateus 21 a 27, nós encontramos o que aconteceu com Jesus na sua última semana. Marcos, ele dedica dos capítulos 11 ao 16 para falar sobre a última semana de Jesus. Isso dá mais ou menos 37,5%. Lucas dedica 25% do seu livro, do seu evangelho, para falar da última semana de Jesus. E João dedica 57% do seu evangelho para falar da última semana de Jesus. Vejam só, nós sabemos que a vida de Jesus ela é relatada no Novo Testamento e com uma grande pausa, né? Jesus nasce, certo? Depois vem a questão da sua adolescência, quando ele é apresentado no templo. Depois ele desaparece de cena e volta aos 30 anos e morre aos 33 anos e meio aproximadamente. Então veja só, dos 33 anos e meio que Jesus viveu na Terra, os apóstolos dedicaram grande parte dos evangelhos para falar da última semana de Jesus. Então, nós estamos vendo que não foi uma semana qualquer. Foi uma semana muito importante. Eles dedicaram, Mateus dedicou 75% para falar de 33 anos e meio. E 25% para falar de uma semana só. João dedica mais da metade do evangelho dele para falar da última semana de Jesus. Por quê? Porque essa última semana ela foi o ápice da história de Jesus na Terra. Né? Ela trouxe à tona, o projeto de Deus de uma maneira plena. Por isso que os evangelistas fizeram questão de deixar bem claro o que aconteceu na última semana de Jesus. A substituição, gente, não é uma prática nova. Por exemplo, ela foi anunciada no Éden. Todos vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si cintas de figueira. Mas o Senhor aparece a eles e dialoga com eles, pergunta o que aconteceu, e a Bíblia diz que depois Deus cobriu Adão e Eva com peles de um animal. Então, um animal foi sacrificado e a pele dele cobriu a nudez de Adão e de Eva. Aí depois nós passamos pela história de Isaac. Nós vemos, esse relato é muito conhecido por todos nós, quando Deus providencia um cordeiro para substituir Isaac. Abraão leva Isaac até o monte, certo? E ali ele vai sacrificar o menino e Deus não permite que isso aconteça. E o Senhor providenciou um cordeiro, que morreu no lugar de Isaac. Eu estou falando de forma bem geral porque tem muitos momentos na Bíblia que falam sobre isso. Outro momento que fica bem claro para nós sobre isso é no Egito, que foi a celebração da Páscoa. Todos nós sabemos que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, quando na última praga o Senhor orientou Moisés e ele passou essa orientação para os hebreus, que eles deveriam sacrificar um animal
colocar o sangue do animal no umbral da porta e dentro da casa aquelas famílias deveriam celebrar a Páscoa e deveriam comer ali o cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento. Depois disso, todos os anos, os hebreus tinham que celebrar a festa da Páscoa para lembrar o que aconteceu no Egito. Então, anualmente, eles lembravam, não é, de que um animal havia sido morto no lugar dos primogênitos. Então, esse animal substituiu, certo, os primeiros filhos dos hebreus. Quando Jesus vem, Jesus, ele cumpre tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Por quê? Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra daquilo que iria acontecer em Jesus. Então, aquele cordeiro, aquele animal que foi morto lá no Gênesis, que nós não sabemos qual foi, mas foi morto lá no Gênesis, e a pele dele cobriu Adão, não é? O cordeiro que substituiu Isaac, certo? Os cordeiros que substituíram os primogênitos no Egito, os animais que eram mortos nas festas, não é, anuais dos hebreus, todos eles anunciavam aquilo que iria acontecer através de Jesus. Aí alguém pergunta, pastor, hoje nós somos salvos porque nós cremos que Jesus é o Salvador, certo? É o Messias. E como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus vir? Exatamente por aí. Desde o Antigo Testamento se anunciava que viria um que pagaria pelo pecado da humanidade, que substituiria o ser humano. Então, antes de Jesus, as pessoas eram salvas pela fé de que o Messias viria. Quando Jesus estava na terra, as pessoas eram salvas porque criam que Jesus era o Messias, era o Cordeiro que morreria no lugar das pessoas. E hoje nós somos salvos porque cremos que Jesus é o Cordeiro. Então, veja só, não há salvação fora de Jesus. Alguém diz assim, mas pastor, e quem não conheceu Jesus? Aí eu pergunto a você, vamos imaginar uma pessoa que está doente, certo? E há remédio para essa doença. E a pessoa não toma esse remédio. Ela morre não por causa de não ter tomado o remédio. Ela morre por causa da doença. Ela seria curada ou seria salva se ela tomasse o remédio. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Porque não há salvação para o ser humano a não ser em Jesus. Porque o pecado do ser humano só pode ser resolvido pelo sacrifício de Jesus. E hoje, eu e vocês, todas as vezes que celebramos a ceia, nós estamos lembrando da morte de Jesus na cruz, em nosso lugar. Então, veja só, a substituição, ela vem acontecendo há milhares de anos, anunciando o que iria acontecer com Jesus. E hoje, nós, quando celebramos a ceia, estamos anunciando o que aconteceu através de Jesus. Veja só, a Páscoa é uma história de substituição. Então, isso precisa ficar bem claro para mim e para você. A Páscoa celebra a substituição. Que substituição, pastor? A minha substituição e a sua. Nós fomos substituídos por Jesus. E o interessante, gente, é que ninguém forçou ele a fazer isso. Jesus disse assim, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele deu a vida dele por mim e por você. Então a Páscoa é uma história de substituição. Quem foi substituído? Eu. Quem foi substituído? Você. Nós vamos ver um texto agora do profeta Isaías. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Pegue aí, por favor, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53.
certo? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Isaías 53. Se você tiver sem Bíblia, você vai poder acompanhar aí pelo slide, certo? Mas é importante que você veja, certo? Esse texto. Por quê? Porque esse texto vai nos mostrar a expectativa que havia a respeito do nosso Salvador, né? Aquilo que se cumpriu em Jesus. Isaías 53, versículos de 2 a 12. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, observem aí, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Preste atenção, viu? E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Observem que esse texto é um texto profético do profeta Isaías a respeito de Jesus. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, esse texto se cumpriu na vida dele. O justo que morreu pelos injustos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu entre injustos. Lembram dos dois homens que morreram ao lado dele? Então, aqueles dois homens mereciam morrer, porque eles haviam cometido erros. Inclusive, um deles disse isso. Mas Jesus não. Ele não morreu porque ele não morreu porque tinha cometido algum pecado, mas ele morreu porque ele se fez pecado por mim e por você. Isso foi anunciado pelo profeta Isaías. Isso foi anunciado por todo o Antigo Testamento. Quando nós estamos na Páscoa, nós estamos dizendo, olha, as profecias se cumpriram. Em quem? Em Jesus.
Jesus é o cumprimento da profecia. Às vezes nós vemos as pessoas falar assim, olha, a Páscoa é um momento de solidariedade, a Páscoa é um momento de fraternidade, a Páscoa é um momento de confraternização. Mas todas essas coisas são secundárias. A Páscoa é uma celebração da salvação do homem, da redenção do pecador. Eu e vocês estávamos atolados num poço de lama chamado pecado. E esse poço, ele era como uma areia movediça, que quanto mais você mexe, mais você afunda. E nós não conseguíamos sair desse poço. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus. E ele nos tirou do poço de perdição. E aí, ele nos tira do pecado. Ele nos faz novos homens e novas mulheres. Ele não apenas nos tira do pecado, como ele tira o pecado da gente. Ele limpa a nossa vida. Gente, isso é maravilhoso. Isso é algo fantástico que só o Evangelho anuncia. Jesus é a nossa Páscoa. Vejam só. João Batista, ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro providenciado por Deus. A Bíblia diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembram do Cordeiro, que todo ano na Páscoa dos judeus era sacrificado? Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, olha, este aí é o Cordeiro de Deus. Ele é o cumprimento da profecia. A partir de agora, não precisaremos mais sacrificar animais. Gente, o último altar foi a cruz do Calvário. Por isso que nós cristãos não temos altar. O último altar foi a cruz do Calvário. Foi o último sacrifício. No dia seguinte, o texto continua, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E ele disse a eles, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. João, ele reconhecia que Jesus era o Cordeiro de Deus. E mais na frente nós vamos ver Paulo reconhecendo que Jesus era o Cordeiro para a glória de Deus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a nossa festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. João disse, Jesus é o Cordeiro. E Paulo disse, o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu pelos pecadores. O Cordeiro morreu por mim e por você. Sabe, meus queridos, a morte de Jesus foi por todos. A expiação de Jesus foi ilimitada. Preste atenção nisso. Jesus morreu por todos os pecadores. Certo? Veja só o que Paulo diz a Timóteo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí outro texto, Paulo diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Gente, Deus quer que quantas pessoas sejam salvas? Todas. Jesus morreu por todos. Certo? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por quantos? Por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Paulo deixa bem claro que a expiação, a morte de Jesus foi ilimitada. Jesus morreu por todos os homens. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. O remédio para resolver o problema de toda a humanidade já foi providenciado. E esse remédio foi o quê? A morte de Jesus. Também Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo,
porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de quem? Todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo tinha clareza a respeito disso, de que o propósito de Deus era a salvação de todos os homens. E agora Paulo escreveu isso a Timóteo, né? E escrevendo a Tito, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, gente, quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele deu a vida dele por todos. Por isso que a morte de Jesus, a expiação, é ilimitada. Jesus não morreu para um grupo de pessoas. Certo? Em Cristo, todos nós somos predestinados para sermos salvos. Deus não predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Deus predestinou todos para a salvação. Agora, só serão salvos aqueles que creem no Evangelho. Tá certo? Por isso que nós temos que ir e pregar o Evangelho. Quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos uma ceia, quando nós vivenciamos esses momentos, o que é que nós estamos dizendo? Em primeiro lugar, que todos são pecadores. Gente, não há um justo sequer. E nós sabemos disso. Não é? Todos os homens são pecadores. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Consequentemente, todos os homens estavam ou estariam condenados à morte. Mas também quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos dizendo que todos são alvos da graça de Deus. Se por um lado todos são pecadores e estão caídos, por outro lado, todos são alvos da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu sou um pecador. E Deus, pela sua graça, me alcança. Você é um pecador. As pessoas da sua família são pecadoras. As pessoas de todo mundo são pecadoras. Mas Deus está dizendo para as pessoas, há uma solução para o pecado. Não é? Nós estamos vendo aí esse corre-corre enorme, os laboratórios tentando descobrir uma vacina para o problema da Covid-19 e qual é o remédio, é esse, é aquele. Eu quero dizer para você que o maior problema do mundo, a maior doença do homem, da humanidade, é o pecado. E o maravilhoso, gente, é que o remédio para essa doença já foi providenciado. E esse remédio é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado por mim e por você. Quando o sangue de Jesus repousa sobre minha vida e sobre sua vida, a enfermidade que nós trouxemos, chamada pecado, é curada. E Deus, irmãos, nos perdoa os pecados, nos purifica de toda iniquidade e nos transforma em novos homens e novas mulheres. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso isso. E quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos dizendo o quê? Que todos em Cristo podem ser salvos. Não é à toa, irmãos, que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, meu querido, quando eu anuncio o Evangelho, eu estou dizendo para o homem, para a mulher, para o ser humano que é pecador, há solução para o seu problema. Há solução para a sua decadência espiritual. Há solução para aquilo que pode lhe levar ao inferno. E qual é a solução? Jesus Cristo. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que o apóstolo João diz assim, que ele veio para os que eram seus,
mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas são colocadas para trás. Eis que tudo se faz novo, graças àquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Então, quando eu e você celebramos a Páscoa, nós estamos dizendo: há esperança para todos em Jesus Cristo. Já que o substituto foi providenciado. Agora, quem providenciou? Deus. Quem foi que providenciou o substituto, não é, para Abraão? Não é? Estava lá Isaac. Ele ia sacrificar Isaac. O anjo disse: não faça nenhum mal à criança. E quando Abraão olha do lado, estava lá um animal à disposição para ser sacrificado. Quem providenciou aquele animal? Deus. Quem providenciou o livramento, não é, para os hebreus no Egito? Deus. Quem providenciou a nossa salvação? Deus. Porque a salvação, irmãos, começa em Deus e termina em Deus. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Um único sacrifício suficiente para resolver o problema de todos os homens. Por isso que nós temos, né, essa fé. Não há como fugir desses textos bíblicos. Né? A expiação, a morte de Jesus não foi por alguns, mas por todos. Agora, ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente para os que creem. Certo? Então, vamos fazer uma ilustração assim bem grosseira aqui. Vamos imaginar que eu estou doente e tenho remédio aqui no armário da minha casa. Então, o remédio já existe. Se eu tomo o remédio, eu sou beneficiado pelo remédio. Se eu não tomo, eu posso morrer até com aquela doença, embora o remédio já tenha sido providenciado. Então, por isso que o Evangelho tem que ser pregado, e à medida que nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo, ele aplica ao coração das pessoas. Não é? A Bíblia diz que os mortos ouvirão e crerão. Alguém pode dizer assim: mas pastor, as pessoas não estão mortas espiritualmente? Estão. Mas os mortos podem ouvir a voz de Deus. Como assim, pastor? Lázaro estava vivo ou morto quando ouviu a voz de Jesus? Morto. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu, porque ele ressuscitou. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar o morto. Até os mortos ouvem a voz de Deus. O menino, o rapaz, que era filho da viúva de Naim, estava morto. E Jesus disse ao rapaz: levante-se. E o menino, o rapaz, levantou-se. Por quê? Porque a palavra de Deus foi pregada. Quando nós pregamos a palavra de Deus, irmãos, o poder de Deus chega aos mortos. Por isso Jesus disse: ide e pregai. Jesus não disse: ide e discuti. Jesus não disse: ide e debatei. Jesus disse: ide e pregai. Porque Deus chama à existência o que não existe. Deus traz vida onde há morte. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Não é? A voz do Senhor faz a corça parir. Então, quando o Senhor fala, há, certo, um mover no mundo natural e no mundo sobrenatural. É por isso que nós cremos que a expiação é ilimitada, que Jesus morreu por todos. Se nós não tivermos cuidado, tantas coisas vão nos envolvendo que a gente esquece do que é mais importante. Não é? A saúde é importante, a prosperidade é importante, o estudo é importante, tudo isso é importante. Mas, irmãos, se a pessoa não for salva, ela vai saudável, rica, culta para o inferno. Pode ter tudo. Então, não é que a gente vai deixar de falar sobre isso, mas a gente tem que entender, primeiro, o mais importante. E o mais importante é anunciar a salvação. Porque não adianta, gente.
sem Jesus não há salvação. Porque ele foi o substituto. Ele nos substituiu. Amém? Irmãos, nada surpreende a Deus, não. Eu ouvi um pregador uma vez que dizia o seguinte, que antes de Deus começar o Gênesis 1:1, ele já sabia o último versículo do Apocalipse. Não tem nada que Deus não saiba, não é? E eu e vocês somos privilegiados porque nós podemos ler as Escrituras, nós podemos ter o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento para a gente perceber essas coisas. Então, nada na história surpreende a Deus. Por mais que nos surpreenda, não surpreende ao Senhor. Ele sabe, não é, do que nós estamos vivendo hoje, do que nós vamos viver daqui a alguns anos, não é? Então, essa consciência deve nos trazer segurança. Por isso que o escritor bíblico diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Então, a nossa confiança em Deus vai além do momento. Por quê? Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus tudo vê. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o maravilhoso é que quando eu e vocês nos submetemos a Ele, Ele vai e nos dá o conhecimento. Deus sabia o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra, mas Abraão não sabia. Aí Deus vai e fala para Abraão. Quando Deus fala para os profetas, Ele está anunciando aos profetas o que Ele já sabe. Agora nós não sabemos. Por isso, quando eu e vocês nos aproximamos do Senhor, isso nos dá segurança. Por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor nós encontraremos descanso. Nós sabemos que o fim da história vai ser como Deus quer. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque chegam tantas coisas querendo desviar nossa atenção, gente, que se a gente não tiver cuidado, a gente deixa de olhar para Jesus e olha para a onda. A gente deixa de olhar para Jesus e olha para as notícias. Gente, nós não podemos ignorar as notícias, mas nós sabemos uma coisa, que a última palavra da história é do nosso Senhor. Amém? E isso deve encher o meu coração e o seu. Nós somos um povo diferente por isso. Por isso que nós somos diferentes. Glória a Deus. E o interessante, a gente falando aí, é que o apóstolo João, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, João não conseguiu explicar como era o amor de Deus. Explicar. Daí ele diz assim, olha, foi de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, faltou palavra no vocabulário do apóstolo para poder dizer a plenitude do amor de Deus. Então ele disse, foi de tal maneira que eu sou incapaz de escrever. Né? E, gente, é esse amor, por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Né? Quando os nossos olhos são abertos, a gente fica abismado. Como é que Deus fez tudo isso por mim? Sendo eu quem sou, um terrível pecador. Né? Verdade. E quanto mais, gente, nós temos consciência de quão pecadores nós somos, mais consciência nós temos da grande bondade de Deus. Isso é maravilhoso. Esse amor que alcançou a mim e a vocês e quer alcançar a todos os homens. Eu e vocês somos mensageiros desta palavra. Deus tem um plano, né, de salvação para todos nós. Amém? Aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la, irmãos. Sabe? Meu coração vibra com isso. Sabe? Deus não nos vai deixar, Deus não vai nos deixar no meio do caminho, não. Ele vai, mas pastor, olha, eu não consigo ser o que eu devo ser, eu também não. Pode ter certeza, você pensa que eu consigo ser o que deveria ser, consigo não. Mas todas as minhas fontes estão em Deus. Todas as fontes de vocês estão em Deus.
E nós devemos nos apegar ao Senhor. Dizer, Senhor, o Senhor começou uma boa obra. Termine essa obra. Né? Alguém já disse que nós deveríamos carregar uma placa. Né? Obra em andamento. Nós somos obras em andamento. Nós estamos em processo. O Senhor começou e Ele está trabalhando dia a dia. E um dia, gente, nós vamos estar completos. Gente, estamos terminando nosso estudo de hoje. Né? Eu quero saber de vocês, qual foi a avaliação de vocês a respeito dos slides, se ajudou, não ajudou, certo? Porque a gente está aperfeiçoando, né? Porque a gente quer, né, a cada dia fazer o melhor possível. Nós vamos agora concluir esse momento. Vamos orar? Pedir para a pastora Rosinha fazer uma oração. Vamos orar? Bora. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou o substituto para nós. Amém. Mesmo sem merecermos, mesmo sendo assim, pecadores, cheios de defeitos, mas o Senhor não olhou para nós como os homens olham para nós. O Senhor olhou para nós e viu em nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que traz uma oportunidade para nós de salvação, de mudança e de esperança. Que possamos entender que o Senhor é quem cuida de nós e que possamos nos alegrar e desfrutarmos desse privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Deus e de ter o teu Filho único, que foi aquele que foi enviado para ser o nosso substituto. Nós te agradecemos, Jesus. Nós não merecíamos um valor tão grande que o Senhor nos deu. Muito, muito obrigado. Nós te amamos, Senhor. Amém. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.